E aí, pessoal, tudo bem? Começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Eu sou Rui Monteiro e toda semana eu trago aqui pelo canal um material novo, um assunto novo, aqui sempre com muito conteúdo, com opinião, com muita informação, e espero que vocês gostem do material que eu estou trazendo essa semana. Tá? E se você caiu aqui nesse vídeo, como eu já costumei a falar, é porque provavelmente você gosta de futebol, então você vai curtir bastante o trabalho que a gente produz aqui no canal, tá certo? E já pode ir dando um like aí, se inscrevendo no canal, que você não vai se arrepender não, vale muito a pena seguir a gente aqui no Ranks do Futebol Brasileiro. Então você já inscreve no canal, aciona o sininho para chegar as notificações para vocês quando tiver vídeo novo. Tá certo, pessoal? Essa semana, comemorando aí, para não passar batido, o gol de número 700 de Lionel Messi na carreira, em jogos oficiais, o assunto dessa semana se trata justamente desse clube que Lionel Messi acaba de entrar e que Cristiano Ronaldo entrou no final do ano passado, né? Lionel Messi que fez o segundo gol da vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid no último dia 30. Para deixar datado aqui, esse vídeo está indo para a internet no dia 2 de julho de 2020. Né? Então, 2 dias atrás, Lionel Messi completou seu gol de número 700, fazendo gol de pênalti, segundo gol da vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid. E o Cristiano Ronaldo também entrou nesse grupo, mas no final do ano passado, em outubro, também de pênalti, marcando o único gol na derrota para a Suécia pelas eliminatórias da Eurocopa, em outubro do ano passado. Cristiano Ronaldo foi o sexto jogador a ultrapassar essa marca de 700 gols. E o Lionel Messi é o sétimo a chegar nessa marca de 700 gols. Fatalmente vai ultrapassar, fazer bem mais. Lionel Messi que está com 33 anos, né? Eles continuam fazendo gol. Cristiano Ronaldo já está com 728 e o Messi acaba de completar o gol de número 700. Então é um grupo seleto e é disso que se trata esse vídeo. Na parte final desse vídeo nós vamos entrar no chamado top 7, que são os únicos 7 jogadores que ultrapassaram essa marca de 700 gols em jogos oficiais. Mas o vídeo não vai citar só os 7 não. No total nós vamos citar aqui 23 jogadores, né? Dos quais 8 dos citados serão brasileiros. Tá certo? Antes de começar a passar o material que eu tenho para vocês aqui, daqui a pouco o meu rosto vai aqui para a parte de baixo aqui, tá? É, e aí eu vou começar a passar aqui umas imagens, um material para vocês visualizarem melhor o que a gente trouxe para hoje, né? Antes disso, eu vou só fazer uma contextualização aqui. Todo mundo que acompanha o futebol, né? Eu que sou brasileiro aqui, a gente cresceu sabendo que o Pelé, lá em 1969, fez o 1000º gol, né? De pênalti, assim como os 700 do Ronaldo e os 700 do Messi. Depois a gente viu Romário chegando nessa marca de 1000 gols, né? Depois Túlio Maravilha chegou nessa marca de 1000 gols. A gente sempre soube que teve muito amistoso nessa contagem deles, jogos festivos, né? Aquele jogo que muitas vezes nem tem juiz federado, que não vale pontuação para nada, não vale classificação. Jogos que não são considerados oficiais, né? Nessa contagem, que Pelé tem mais de 1000 gols, Romário tem mais de 1000 gols e por aí vai, né? É, Parece que em algum momento algumas entidades, órgãos de imprensa começaram a ficar um pouco insatisfeitos com isso, né? Com essa contagem de todo tipo de gol em qualquer tipo de jogo, né? E começaram a fazer investigações aí para criar uma lista apenas com gols oficiais. Quem teria sido o jogador que mais marcou gols em jogos oficiais? E aí essas entidades que eu vou começar, vou falar um pouco delas aqui e de quando que elas fizeram essas investigações, começaram a correr atrás desses arquivos, né? E a
Primeira vez que esse número foi problematizado, essa questão de gols oficiais, né? Foi contextualizada uma nova lista aí, foi pela revista argentina El Gráfico, em 2012. Ela surgiu com uma lista nova a partir de investigações próprias, né? Em que ela mudou o brasileiro no topo da lista, porque se acreditava, né, se acreditou durante muito tempo que o Pelé tinha sido o jogador com mais gols. A gente sabe que mesmo contando todo tipo de gol, ainda assim não era, né? Aqui no Brasil mesmo, aquele jogador lá da primeira metade do século XX, o Arthur Friedenreich, ele tinha mais gols que o Pelé, né? Ele ultrapassou a quantidade de 1.300, enquanto o Pelé quase chegou nisso. Mas enfim, o El Gráfico veio com uma nova lista, tirou o Pelé do topo, pôs o Pelé em segundo lugar e pôs um outro brasileiro na frente do Pelé, que também vai ser citado aqui hoje, né, no final do vídeo aí. Mas, em suma, o que que acontece? Esses mil e tantos gols diminuem e vão lá para a casa dos 700. Porque Pelé fez mil e tantos gols em todo tipo de jogo, mas em jogo oficial ele não chegou à marca de 800. A gente vai ver que existiu apenas um jogador na história do futebol que fez mais de 800 gols em jogos oficiais, que é o primeiro da lista, e é um austríaco. Se você não conhece, fica ligado aí, porque no final do vídeo você vai conhecer. E se você já ouviu falar, também fica ligado aí, porque tem muito mais informações interessantes aí durante o vídeo. Então o El Gráfico fez essa primeira revisão desses números em 2012. Em 2016, a RSSSF, que é uma entidade que trabalha com arquivos e estatísticas do futebol, Hack Sports Soccer Statistics Foundation, ela lá em 2016, ela vai alterar mais um pouco essa lista que o gráfico fez, né? Então vai mexer alguns gols ali para cima e para baixo de um ou outro jogador, né? E a própria revista argentina vai passar também a utilizar essa revisão que foi feita pela RSSSF, né? Que é uma entidade importante aí, que foi fundada em 1994 e trabalha com esses arquivos de jogos e campeonatos. Então eles vão criar essa nova lista. E com esses números atualizados, né? Lá em 2012, lá em 2016, se chegou num número bem menor de jogadores acima de 500 gols, né? O que a gente sabe hoje é que apenas 28 jogadores fizeram mais de 500 gols na história do futebol em jogos oficiais, 6 deles são brasileiros. E desses 28, 7 jogadores ultrapassaram a barreira dos 600 gols. E todos esses 7 ultrapassaram também a barreira dos 700 gols. Ou seja, entre o sétimo jogador com mais gols e o oitavo jogador com mais gols, tem aí mais de uma centena de gols, né? Porque não existe atualmente jogador na casa dos 600 gols. Do último que chegou aos 700, que foi o Messi, o oitavo jogador com mais gols na história do futebol, né? Existem mais de 100 gols de diferença. E desses 7 jogadores do top 7 que ultrapassaram a barreira dos 700 gols, 2 são brasileiros. Então vou começar a citar aqui, eu vou citar 23 jogadores. Todos os jogadores que eu vou citar aqui têm um motivo para estar aqui nessa lista. Tá? Primeiro, eu vou começar com 3 jogadores dos 5 em atividade que mais marcaram gols. Um a gente sabe que é o Cristiano Ronaldo, o outro a gente sabe que é o Messi. Aí tem o quinto, o quarto e o terceiro jogador em atividade com mais gols marcados em jogos oficiais. O quinto lugar é o Luizito Soares. É português que tá, uruguaio, perdão, que está no Barcelona desde 2014, mas que se destacou também por passagens no Ajax da Holanda e no Liverpool da Inglaterra. E ele entra nessa lista, possivelmente ele deve ser o 30º jogador a ultrapassar a barreira dos 500 gols, porque ele já tem 33 anos, mas está muito próximo de alcançar essa marca. Ele tem 472 gols oficiais. É o quinto jogador com mais gols em atividade,
né? E tem 15 anos de carreira já, começou lá no Nacional do Uruguai. O time que ele mais marcou gols usando a camisa foi o Barcelona, e ele também marcou 59 gols pela seleção do Uruguai. Então, o Luis Soares, que é o quinto jogador em atividade com mais gols marcados. O quarto jogador em atividade com mais gols marcados é o Lewandowski. Né? O Lewandowski, que ele joga atualmente no Bayern de Munique. Ele também se destacou por uma passagem longa no Borussia Dortmund. Né? São os dois principais clubes da carreira dele. E ele tem apenas 31 anos. Então, ele possivelmente será o 29º jogador a ultrapassar a barreira dos 500 gols. Lewandowski já tem 482 gols na carreira. 14 anos de carreira, começou em 2006. E ele marcou, o time que mais marcou gols foi o Bayern de Munique. E também marcou 61 gols pela seleção da Polônia. O terceiro jogador em atividade com mais gols marcados e que já está na 18ª posição de goleadores da história do futebol, que já está próximo de encerrar a carreira, já está com seus 38 anos, tem 21 anos de atuação já no futebol, é o sueco Zlatan Ibrahimovic, que dos 23 jogadores que eu vou citar nesse vídeo de hoje, ele é o segundo jogador que mais time jogou. Só time grande, né? Na Europa, e além dos times grandes que eu vou citar aqui na Europa, ainda jogou no Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer nos Estados Unidos. Foi goleador em todos os jogos, em todos os times que passou, né? O time que ele mais marcou gol foi jogando pelo PSG, Paris Saint-Germain. Jogou no Ajax, jogou na Juventus, jogou na Internazionale, jogou no Barça, jogou no Milan 2 vezes, contando com essa passagem atual, é jogador do Milan. Jogou no Manchester United, no Paris Saint-Germain e, como eu já disse, no Los Angeles Galaxy. O Ibrahimovic, que é o maior artilheiro da história da seleção sueca, com 62 gols. Então eu quis trazer esses três aqui para a gente ter uma ideia dos próximos jogadores que vão chegar nesse grupo dos 500 gols marcados na carreira. Né? O 29º que vai chegar nesse grupo possivelmente é o Lewandowski e o 30º o Soares. O máximo que vai acontecer é eles trocarem a ordem e o Soares chegar antes do Lewandowski. Né? Então, esses são, junto com Cristiano Ronaldo e Messi, os jogadores em atividades com mais gols. Agora, eu trouxe aqui para vocês 3 brasileiros que também ultrapassaram a barreira dos 500 gols, também estão nessa lista dos 28 maiores goleadores da história, mas não estão no top 10. Por que eu estou falando que eles não estão no top 10? Porque lá na sequência do vídeo eu vou chegar no top 10. Esses jogadores têm mais de 500 gols, mas não estão no top 10, estão bem colocados nessa lista. Nós vamos ver a posição deles também, tá? O 26º jogador com mais gols em jogos oficiais na história do futebol é o Roberto Dinamite, que fez a carreira dele, se destacou principalmente no Vasco, mas também teve passagens importantes por Barcelona e Portuguesa de Desportos e jogou durante 19 anos, entre 1971 e 1990. Roberto Dinamite fez 20 gols pela seleção brasileira. E é o 6º jogador brasileiro com mais gols em jogos oficiais. 26º no mundo. Quem que é o 22º jogador no mundo com mais gols? É o Zico. Grande camisa 10 do Flamengo, que jogou durante 23 anos. Além do Flamengo, jogou na Udinese, no Kashima Antlers. Ele é o 5º jogador brasileiro com mais gols na história do futebol em jogos oficiais e também é o 5º jogador brasileiro com mais gols pela seleção brasileira. O Zico, que ocupa a 22ª posição entre os maiores goleadores da história do futebol. E tem um outro jogador brasileiro que ele quase entra no top 10 e ele é o jogador, dentre os 23 que eu vou citar aqui, ele é o jogador que jogou há mais tempo
não uma carreira maior. Ele é o mais antigo dos jogadores, desses 23 que eu estou citando, que é o Arthur Friedenreich. Né, o Arthur Friedenreich, ele é o 11º maior goleador da história do futebol em jogos oficiais. Teve uma carreira de 26 anos entre 1909 e 1935 e se destacou jogando pelo Paulistano e pelo São Paulo. Fez apenas 10 gols pela seleção brasileira, mas fez 557 gols na carreira. Arthur Friedenreich, 557, Zico, 522, Roberto Dinamite, 512. São 3 dos maiores brasileiros da história do futebol, o 4º, o 5º e o 6º maior goleador brasileiro da história do futebol. Os próximos que eu estou trazendo aqui para vocês agora nessa tela, por que eles estão aqui? Porque dentre os jogadores que ultrapassaram a barreira dos 500 gols não brasileiros e que ainda estão fora do top 10, os 4 que estão aí na tela agora são os mais famosos, os mais conhecidos, né? Renomados, que fizeram mais sucesso, que as pessoas mais conhecem ainda hoje, né? Pelo menos aqui no Brasil. Né? Então, tem alguns outros jogadores que estão aí nessa lista também, mas que eu não trouxe, e eu escolhi esses 4 aí como uma referência, né, a eles. O 27º colocado, que ele tem um gol a menos que o Roberto Dinamite, é o Jimmy Griffiths. Jogador importante, jogador histórico do Chelsea e do Tottenham. O Tottenham foi o time que ele mais fez gols. Ele teve uma carreira curta, são poucos anos para tantos gols, né? 511 gols em 14 anos de carreira, sendo que 44 gols desses 511 foi pela seleção inglesa. Jimmy Greaves é o único inglês na história do futebol a ultrapassar a barreira dos 500 gols. E entra nessa lista aí na 27ª posição entre os maiores goleadores da história do futebol. Jogou entre 1957 e 1971. O próximo aí na lista é o Di Stéfano, que é o 23º jogador que mais fez gols em jogos oficiais. Jogou durante 21 anos entre 1945 e 1966, com passagens de destaque pelo River Plate, da Argentina, país onde nasceu, Milionários da Colômbia e Real Madrid. Curiosidade interessante aí sobre o Di Stéfano, ele jogou por 3 seleções diferentes. Jogou pela Argentina, jogou pela Colômbia e jogou pela Espanha. Até a primeira metade do século XX era muito comum jogadores jogarem em seleções de países dos quais não nasceu, mas onde já faziam história, né? É o caso do Di Stéfano. Jogou pela Espanha, pela Argentina e pela Colômbia, marcando 23 gols pela seleção espanhola. Ele tem 514 gols na carreira e é o 23º jogador com mais gols em jogos oficiais na história do futebol. Aí na sequência, o 17º jogador com um gol a mais que o Zlatan Ibrahimovic, o único mexicano dessa lista, que a exemplo do Di Stéfano, teve passagem de destaque pelo Real Madrid, mas também teve passagem de destaque pelo Atlético de Madrid e pelo Pumas, antes de jogar na Espanha, né? Time do seu país de origem, é o mexicano Hugo Sánchez, que em 23 anos de carreira fez 541 gols, sendo 29 pelo México. O time que ele mais fez gols usando a camisa foi o Real Madrid, assim como o Di Stéfano. Então o Hugo Sánchez aí é o 17º colocado nessa lista. E antes da gente chegar no top 10, eu ainda vou falar e também trouxe 3 jogadores aí como curiosidade. Mas antes da gente passar para a próxima tela, ainda tem o Eusébio, que até o surgimento do Cristiano Ronaldo era inequivocamente tido como o jogador português de maior destaque na história do futebol. É o Eusébio que jogou durante 23 anos, é aquele típico jogador de um clube só praticamente,
Ele jogou durante 15 anos do Benfica e fez 552 gols na carreira em jogos oficiais. É o 13º jogador com mais gols em jogos oficiais na história do futebol, sendo que 41 desses 552 gols jogando pela seleção portuguesa. Só vou passar para o top 10 daqui a pouco, mas antes uma pequena curiosidade aqui, tá? Essa tela de agora, que é o seguinte: o que esses 3 jogadores estão fazendo aí? O Ronaldo, o Maradona e o Neymar. Por que eu coloquei eles aí? Eles não têm 500 gols ainda, né? O Ronaldo e o Maradona, por uma curiosidade, é o Ronaldo que jogou durante 18 anos e marcou 481 gols. Se destacou jogando pelo PSV, pelo Barcelona, pela Inter de Milão, pelo Real Madrid, que foi o time que ele mais marcou gols. Ele fez 67 gols. Hoje ainda é o segundo jogador com mais gols pela seleção brasileira, 67 gols pela seleção brasileira, né? E o Maradona, que fez 480 gols, um a menos apenas que o Ronaldo, durante 21 anos de carreira. Maradona, que o time que ele mais fez gol foi jogando pelo Napoli, mas ele também teve passagem de destaque pelo Argentino Júnior, pelo Boca Juniors, pelo Barcelona. Fez 34 gols pela seleção argentina, terminou a carreira com 480. Por que esses dois? Uma curiosidade, são jogadores que já se eternizaram como 2 dos melhores jogadores da história do futebol e pararam próximos de chegar a 500 gols, mas não chegaram. Né? O Ronaldo ficou faltando 19 e o Maradona ficou faltando 20. Né? Apenas uma curiosidade antes da gente chegar no top 10. E por que eu coloquei o Neymar aí? Coloquei o Neymar porque ele deve ser o próximo brasileiro a chegar nessa marca. Então, já tem 6 brasileiros, como eu já disse no início do vídeo, que ultrapassaram a marca dos 500 gols, né? O Neymar deve ser o próximo. Porque o Neymar aí não completou nem 30 anos ainda. E ele já tem 373 gols, né? Neymar, que todo mundo sabe, a maioria desses gols feitos com a camisa do Santos, tem 61 gols, tá a 7 gols de chegar na marca do Ronaldo. Ele é o 4º maior artilheiro da seleção brasileira, tem 3 gols a menos do que o Romário, né? E é o brasileiro mais provável de entrar nesse clube aí dos 500 gols. Também passagem de destaque pelo Barcelona, que é até a camisa que tá aí na imagem, né? Atualmente está no PSG. E a esperança do Brasil aí, né? Na próxima Copa. Ainda, né? Vamos ver, né, Neymar? Se para de cair aí e faz gol pra gente, né? Agora, pessoal, chegando aí no top 10, tá? Tem um 8º lugar e 2 jogadores empatados na 9ª posição. Quem são esses 2 jogadores empatados na 9ª posição? Um é o 3º maior goleador brasileiro da história do futebol. Né? Só teve 2 jogadores brasileiros que fizeram mais gols em jogos oficiais do que ele, que é o Túlio Maravilha. E o outro é o Uwe Zilla, jogador histórico do Hamburgo, jogador de clube único, né? Jogou a vida inteira no Hamburgo. É um dos jogadores que mais fez gols aí usando uma mesma camisa. O Zilla jogou durante 19 anos, entre 1953 e 1972, pelo Hamburgo, e ainda marcou 43 gols pela seleção alemã, sendo um dos poucos jogadores aí, junto com Klose, com Pelé e com mais um que me falha a memória agora, só teve 4 jogadores que fizeram gols em 4 Copas diferentes. Acho que o quarto é um australiano. O Zilla fez gols na Copa de 58, 62, 66 e 70 pela seleção da Alemanha. Ele fez 575 gols na carreira e está empatado junto com o Túlio Maravilha, jogador histórico do Botafogo, do Goiás, que teve passagens importantes também pelo Vila Nova de Goiânia e pelo Jorge Wilstermann da Bolívia, onde teve uma passagem rápida, mas fez mais gols que jogos, né? O Túlio fez apenas 13 gols pela seleção brasileira, teve uma carreira longa,
de 26 anos. Dessa lista aqui são poucos jogadores que jogaram mais tempo que ele. Né? De todos os jogadores que eu estou citando no vídeo de hoje aqui, é o cara que jogou em mais times diferentes, jogou em mais de 30 jogos para chegar nesses 30 times, mais de 30 times. Túlio Maravilha jogou para chegar nesses 575 gols em jogos oficiais e conseguiu aí o que queria, né? Colocou o nome na história do futebol, tá no top 10 dos maiores goleadores da história do futebol, né? O nono colocado, junto com o Vizila, né? O terceiro jogador mais antigo dessa lista, desses 23 que eu estou citando aqui hoje, é o oitavo que mais marcou gols na história do futebol. Ele é um húngaro, né? Ele não é um húngaro que marcou mais gols. Vocês vão ver aí que tem um húngaro no top 7, né? Mas ele marcou 576 gols, um a mais que o Túlio e o Ovzila. E ele jogou durante, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, 19 anos, entre 1953, não, perdão, 19 anos, entre 1940 e 1959. É o húngaro Ferenc Deák, né? Ferenc Deák, que jogou principalmente no Ferencváros e no Újpest, dois times da Hungria. Ele que surgiu num time pequeno lá de Budapeste, que nem existe mais, é o time pelo qual ele mais marcou gols, né? Fez apenas 15 gols pela seleção da Hungria, mas pelos times que jogou, fez os demais 561 gols, que o levam à oitava posição, né? Dentre os jogadores que não ultrapassaram a barreira dos 600 gols, é o que mais aproximou. Esse húngaro, Ferenc Deák, é o nome dele. Ele é o oitavo colocado nessa lista aí. Agora nós vamos entrar para o top 7. Ou seja, os 7 jogadores que mais fizeram gols oficiais na história do futebol, né? Gols em jogos oficiais. Os dois mais recentes a entrar no grupo, né? O Lionel Messi com 700 gols. E agora tem um bônus aí nessa parte final do vídeo, que é a média desses 7 maiores goleadores, né? Lionel Messi, jogador de um clube só, né? Barcelona, desde 2004, já vão 16 anos jogando aí pelo Barcelona. Lionel Messi que tem 33 anos. Então, se quiser chegar no topo dessa lista aí, precisa acelerar o pé, né? Ele já tem 700 gols, com o último gol marcado anteontem contra o Atlético de Madrid. E ele tem 630 gols pelo Barcelona, o que faz dele o segundo jogador a mais marcar gol por uma mesma camisa, né? Só tem um jogador que marcou mais gols que ele por um time. A gente vai ver ele aí daqui a pouco. Ele é o terceiro colocado nessa lista. Ele é o terceiro jogador que mais gols oficiais fez. Ele fez mais gols pelo time que ele jogou do que o Messi já fez pelo Barcelona, mas o Messi provavelmente vai passar esse jogador aí, que vocês vão descobrir quem que é daqui a pouco, tá? O Messi tem 630 gols pelo Barcelona e 70 gols pela seleção argentina. Ele já tem 16 anos de carreira aí e encaminha para aumentar esses números, né? O sexto colocado, ou seja, o sexto jogador que mais fez gols em jogos oficiais na história do futebol é o português Cristiano Ronaldo. A média do Messi é 0,81 e a média do Cristiano Ronaldo, vocês vão até surpreender, né? Porque o Cristiano Ronaldo é um monstro, uma máquina de fazer gol, né? A média dele, 0,72, é a pior entre os 7 jogadores que mais fizeram gols em jogos oficiais. Nesse top 7 aqui, todos os outros jogadores têm média maior que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que tem uma média de 0,72, já marcou 728 gols. Atualmente é o sexto jogador com mais gols marcados. Deve chegar seguramente aí, pelo menos na quarta posição, num período breve, né? E provavelmente vai disputar a primeira posição dessa lista, né? Mas já está próximo de encerrar a carreira. Também precisa acelerar aí o pé. O Cristiano Ronaldo já está com 35 anos, já tem 20 anos de carreira, né? O time que ele mais marcou gol foi o Real Madrid,
que tem mais gols do que jogos. Ele fez 450 gols pelo Real Madrid, se eu não me engano, em 437 jogos, então monstruoso, né? Maior artilheiro da história do Real Madrid, tido por muitos como o maior jogador da história desse time, né? E 99 gols pela seleção de Portugal. Tá aí na sexta posição dessa lista. Agora nós estamos chegando no top 5, onde nós vamos ver Pelé, né? Nós vamos ver Pelé nesse top 5 aí, na terceira posição. Quem tem o quinto colocado, que é o Gerd Müller, né? Jogador alemão importante, jogador histórico do Bayern de Munique. Se o Messi é o segundo jogador que mais fez gols por um time, o Gerd Müller é o terceiro. Ele fez 573 gols pelo Bayern de Munique. Jogou durante 19 anos, entre 1963 e 1982. No final da carreira, ainda foi para o Fort Lauderdale, né? E fez 69 gols pela seleção da Alemanha. É o jogador que mais fez gols pela seleção da Alemanha. Gerd Müller, que ao todo na carreira tem somado 735 gols em jogos oficiais. Então o Cristiano Ronaldo deve passar ele em breve. O Cristiano Ronaldo hoje ele tem 7 a menos. Né? Daqui a pouco ele vai passar o Gerd Müller e daqui a pouco ele vai passar o quarto lugar dessa lista, que é outro jogador lendário, igual vários que eu já falei aqui, né? Que é o chamado Ferenc Puskás. Ferenc Puskás, que jogou entre 1943 e 1966 e se destacou em clubes principalmente jogando pelo Budapest Honvéd e pelo Real Madrid, né? Fez 367 gols pelo Honvéd e fez 379 gols pelo Honvéd, mais gols que jogos, né? E fez 242 gols pelo Real Madrid e outros 84 gols pela seleção da Hungria. O Puskás, que terminou a carreira com 746 gols em jogos oficiais e é o quarto maior goleador da história do futebol e até hoje o maior goleador da história da seleção húngara. Né? Como eu já citei ele aqui, vocês viram ele na tela aqui já, o Pelé, que é o terceiro maior goleador da história do futebol. E marcou 767 gols, 767. E se o Gerd Müller é o terceiro maior artilheiro com uma camisa, se o Messi é o segundo maior artilheiro com uma camisa, o Pelé é o jogador que mais fez gol por um mesmo clube, pelo Santos, né? Time que ele jogou durante 16 anos. Pelé, nesses 16 anos pelo Santos, fez 643 gols. Outros 77 gols ele fez pela seleção brasileira. Até hoje é o maior goleador da seleção brasileira em jogos oficiais. Né? Fez outros 37 gols pelo Cosmos, totalizando um número aí de 767 gols em jogos oficiais, o que deixa ele na terceira posição desse top 7. Pelé jogou durante 21 anos, entre 1956 e 1977. E agora o top 2, né? O segundo e o primeiro. O segundo eu já quase falei ele aqui, enganado aqui. Eu ia falar Pelé, né? Quase falei Romário, que é o segundo, o baixinho. Fez 5 gols a mais que o Pelé. Então, desde que a El Gráfico lançou os estudos dela e depois a RSSF ratificou, o Pelé perdeu o trono de jogador brasileiro com mais gols, né? Esse lugar passou a ser conferido a Romário, que fez 772 gols em 24 anos de carreira, entre 1985 e 2009. O baixinho que se destacou jogando por Vasco, PSV, Barcelona e Flamengo, né? Foram os principais times os principais momentos da carreira do Romário foram por essas 4 equipes aí, né? Ele fez mais de 100 gols em 3 delas. Fez 252 gols pelo Vasco, fez 187 pelo Flamengo,
128 pelo PSV e ainda 64 gols pelo Brasil. Ah, só para eu não falei a média dos jogadores anteriores aqui não, ó. Gerd Müller 0,92, Puskás 0,99 e Pelé 0,92. Gerd Müller 0,93. Então Pelé e Gerd Müller bem próximo e o Puskás ali quase praticamente um gol por jogo. O Romário teve uma média um pouco menor, porque o baixinho chegou a jogar mais de 1.000 jogos, né? E ele fez 772 gols, uma média de 0,78 gol por jogo, que deixa o Romário aí na segunda posição entre os maiores goleadores da história do futebol. E por fim, aquele austríaco que eu disse aqui, que é o líder desse top 7, que é o jogador que mais fez gols na história do futebol, em jogos oficiais, né? Ele tem uma média incrível de 1,52 gols por jogo, porque fez 805 gols, o único homem a fazer mais de 800 gols em jogos oficiais, né? Chamado Joseph Bican, que jogou lá na primeira metade do século XX, chegou a disputar uma Copa do Mundo pela Áustria em 34, né, onde marcou um gol apenas. Foi a única Copa do Mundo que ele jogou, que ele ia jogar de 38, né, mas ali naquele pré-guerra teve a anexação da Áustria e ela acabou não participando da Copa, a anexação da Áustria pela Alemanha hitlerista, o chamado Anschluss, e a Áustria acabou não participando. E assim como o Di Stéfano, que jogou pela seleção da Colômbia, pela seleção da Argentina e pela seleção da Espanha, o Joseph Bican jogou por 3 seleções nacionais também. Pela Áustria, onde marcou 29 gols, e pela Tchecoslováquia e pela Boêmia e Morávia. Naquela época de confusão política muito grande, alguns países não existem mais, né? Esses dois que eu disse mesmo aí, Boêmia e Morávia existiu durante pouco tempo, Tchecoslováquia com a dissolução da União Soviética, ela acaba deixando de existir também. O Joseph Bican disputou jogos por essas 3 seleções, marcou 29 gols pela Áustria e teve a maior carreira em tempo de todos os 23 jogadores citados, foram 27 anos jogando bola entre 1928 e 1955, né? Então, quando alguém agora falar que o Pelé é o jogador que mais fez gols, aí você já pode explicar que em jogos oficiais até o Romário fez mais, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse material que eu trouxe para vocês hoje, né? Em referência aí ao gol de número 700 do Messi. E semana que vem tem mais, tá, pessoal? Se não curtiu o vídeo, curte aí, né? Inscreve no canal se não inscreveu ainda, que com certeza vale a pena. Até!